Oi, gente. Começando o nosso bate-papo, então, primeiro da série. Hoje a gente vai abordar no tópico o que significa ser um líder. Tá? Vou passar a palavra para o Alan. Vamos lá, meu amigo Paulo. Como você vê isso? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do fuso horário, do momento que cada um estiver assistindo esse vídeo. Prazer estar aqui com todos vocês novamente e iniciando esse processo. A ideia da gente conversar sobre tópicos de liderança e vamos trazer um pouco a impressão e opinião de cada um. É interessante deixar frisado que opiniões podem mudar. Hoje, a minha opinião é essa, vou estar trazendo cada tópico, mas, ao mesmo tempo, a gente evolui, e acho que esse é um dos pontos que eu vou mencionar com relação a ser líder. E, então, pode ser que, quando você estiver vendo esse vídeo, eu esteja vivenciando uma versão elaborada, mais trabalhada dessa minha opinião. Para mim, ser líder é aquele que provoca evolução para algo, alguém, um processo, um projeto, um objetivo. O líder, ele traz a necessidade de cada um coexistir, mergir, ir de encontro com um objetivo que aquele projeto, aquela equipe, aquele grupo necessita. Então, ser líder é trazer essas pessoas para um mesmo objetivo comum, pensando na evolução de cada um, pensando na evolução do time, do grupo, do projeto, fazendo de maneira que provoque a evolução de maneira orgânica, sem que haja pressões. Não, pressão pode ser que sempre vai existir de acordo de um target, alguma coisa, mas a intenção é que a liderança flua, seja algo natural, onde é conquistado uma confiança, onde é trazido um quê a mais, não apenas de execução daquilo que é necessário. Acho que eu trouxe um pouquinho dos meus pontos, acredito que vocês também têm alguns outros pontos para trazer. Dé, por favor, pode complementar e trazer suas opiniões. Bom, é um prazer estar aqui, né, gente, com vocês, para a gente começar a gravar essa série. Então, muito obrigada aí, Juvenal, pelo convite. Bom, eu também tenho uma opinião bastante parecida. Já mudei de opinião várias vezes com relação ao que é ser líder, mas eu acredito que ser líder é muito comparado com ser um professor. Então, é exatamente o que você estava colocando, né, Alan? É como você consegue melhor guiar, melhor influenciar, melhor servir aos outros. Então, você estando numa posição X ou Y ou Z, como que você consegue influenciar para um bem comum ou um bem mútuo ou qualquer coisa nesse sentido. Então, para mim, ser um líder é como ser um professor, é você servir as pessoas para um bem comum, não simplesmente para o seu bem, algo nesse sentido. E você, Juvenal? Eu acho que está bem alinhado com o que vocês falaram também. Tem pontos que são interessantes, como a gente... liderança está muito ligada, na minha visão, e eu concordo, né, com o que vocês disseram, ela está muito ligada a você conseguir ou ter influência. Como você gera isso aí, eu acho que a gente pode também expandir essa conversa depois, mas basicamente é você conseguir gerar influência em outras pessoas para que elas se desenvolvam, muitas vezes superando os próprios limites, que elas mesmas às vezes não veem como algo fácil de ser superado. E além disso, direcioná-las para chegar a um objetivo comum. E esse objetivo está envolvido, seja com o crescimento dela, seja com o crescimento
do organismo onde ela se encontra. E aí a gente, né, como organismo, a gente pode entender ou uma organização, um grupo familiar, ou o que quer que seja, né? Por isso que eu acho que é interessante a gente mencionar também que líder não é algo simplesmente profissional. Eu acho que a gente pode pensar e tem que pensar como liderança como algo bem mais abrangente, né? Ela está permeando a sua vida, ela está dentro da tua família, está dentro do teu grupo de amigos, está em todos os lugares aonde você interage. Eu até ampliaria, né, essa intenção, essa ideia, para a gente observar a natureza. A natureza, sim, você vê naturalmente a liderança acontecer. Mesmo independente dos reinos animais, vegetais, existem as lideranças. Acho que é um pouco da visão do ser humano, onde ele impõe muita coisa, mas se a gente olhar para a natureza, é tudo colaborativo, é muito para um bem mútuo a uma organização. Organização seja o planeta Terra, o universo. Então, também exige as influências, como vocês colocaram, que acho que essa é a palavra-chave, né? Você gerar influência natural, de maneira natural. Posso trazer aqui a influência que o Sol exerce sobre os planetas, a influência que uma galáxia exerce sobre a outra. Estamos falando de física, estamos falando de universo, não é a opinião aqui, mas sim uma lei natural, vamos chamar assim, que simplesmente existe. Não vamos entrar no mérito de como foram criadas, mas, enfim, ali existe a liderança, ali existe a influência, né? Então, não é algo tão pequeno de falar, é um grupo, é um time, ou é um ponto simples. Não, é algo natural. Eu concordo com você, Alan. E vocês falando isso, eu estava aqui me lembrando que teve uma ocasião na minha carreira em que, desenvolvendo um funcionário, né, desenvolvendo o talento dele, ele falou assim, mas eu não tenho interesse de ir para a área de gestão de pessoas, não tenho interesse de ser um líder. E aí eu falei assim, olha... Aí, meu filho... Falei, olha, não é bem assim. Você não precisa ser gestor de pessoas se você não quer gerir pessoas. Mas isso não significa que é um líder. E aí a gente pode até aprofundar um pouco mais nesse sentido futuramente em novos vídeos. Mas ser um líder, a partir do momento em que as pessoas te procuram, você consegue ensinar alguma coisa, você é reconhecido por algum determinado assunto, seja ele qual for, você exerce uma liderança ali. Então, foi legal vocês colocarem isso, porque muitas pessoas no âmbito profissional, e aí eu tô falando, ligam isso. Então, eu não quero ser um líder porque eu não quero gerenciar pessoas, eu não quero essa, entre aspas, burocracia, eu quero continuar aqui onde eu tô na minha trilhinha. Então, às vezes as pessoas querem se desenvolver, mas atrelam ser um líder a ser um gestor de pessoas, e não querem ser gestor de pessoas, mas querem ser um líder. Então, como conseguir esse balanço, né, digamos assim? Eu acho que é bom você ter colocado, porque realmente é um balanço, né? E muitas vezes assumir uma posição de liderança envolve abrir mão do eu, deixar o seu ego de lado, porque você vai deixar a sua opinião em prol da opinião que faça sentido para aquele momento, independente se você concorda totalmente com ela ou não. Mas se ela fizer sentido para aquela situação, mesmo vindo de outras pessoas, seu time, por exemplo, ou seus amigos, ou seu grupo, se ela faz mais sentido, você tem que deixar o seu ego de lado e assumir. Então, ela é um pouco tirar essa vestimenta do eu primeiro. Né? Tudo tem que me atender ou tem que acontecer do jeito que eu quero. As coisas têm que acontecer como melhor se adequem para a situação. E você, como líder, tem que ser a pessoa que vai assumir a posição de faz sentido e é isso que nós vamos fazer então. Não é o que eu quero fazer, é o que faz sentido.
Exige a humildade da pessoa que está ali na frente, exato, reconhecer a posição que ele se encontra e falar, poxa, realmente, você está trazendo um tópico que eu nem cheguei a pensar. E é isso aí. É de humildade, de reconhecer e de querer desenvolver, né? Às vezes, eu faço muito link de função de líder com a função dos pais. Porque um pai, ele quer desenvolver os filhos, ele quer o melhor para eles, ele não quer o melhor para ele mesmo. Então, como que ele consegue ajudar os filhos que alcancem um melhor objetivo e que se desenvolvam da melhor maneira? Então, muitas vezes no meu trabalho, eu penso da seguinte forma, eu me vejo às vezes como uma mãe ali, porque eu quero que eles se desenvolvam, eu não quero estar sempre à frente, eu quero que eles tenham o caminho deles, por exemplo. É lógico, né? Nem sempre eu só posso agir como uma mãe. Não, mas mães também dão palmadas, então... Exato. Exato. Corrige. Às vezes é um pouco mais dura. É nesse sentido. Teve um episódio interessante na minha época de professor que eu acho que vale a pena mencionar como não vou dizer como um modelo, né, como algo a ser seguido, mas como você pode, às vezes, influenciar as pessoas sem que elas percebam. Eu tinha um aluno, e era de algoritmo, se eu não me engano. Ele simplesmente... Não vou dizer que ele não participava da aula, mas ele era extremamente recluso. Ele ficava no canto dele, não aparecia. Muitas vezes ele faltava. E eu percebi, com as poucas interações que a gente teve, porque ele faltava muito, né, que o grande problema dele não era entendimento, mas sim ele tinha vergonha de aparecer. E aí, conforme foi passando o tempo, no final do semestre, por outros motivos, que não foi tanto as faltas, mas ele acabou... ele faltou em provas, na verdade foi isso, tá? E ele acabou ficando para o exame. E quando ele chegou para fazer o exame comigo, eu estava sentado na mesa, ali esperando, né? Acho que ele era o único que tinha ficado. Ele foi o único que ficou de exame comigo. E aí eu lembro que ele chegou, ele falou assim, professor, como é que nós vamos fazer? Eu falei, não, vamos fazer um bate-papo, vamos fazer uma prova oral. Ele ficou branco, porque, primeiro, eu estava atacando dois problemas dele, que era se expressar, né, comunicar, como pessoa, aberto, e assim, numa situação que era totalmente inesperada para ele. Né? No final, a gente terminou, ele venceu meio que a barreira dele para poder falar, e dali para frente, nos outros semestres, ele estava bem mais presente. Então, assim, são coisas que às vezes... Não quis passar pelo pequenas ações... talvez. Mas talvez também pode ter sido um ponto de ruptura para ele, para entender que, olha, dali, né, não é tão feio quanto eu imaginei. De repente, né, eu até consigo lidar melhor com isso. Então, são não coisas... Não é um bicho de sete cabeças. Pequenas ações, exatamente. Pequenas ações que você acaba tomando com a pessoa ajudam. No momento pode parecer dura, né, pode assustar e tal, mas dá aquele couro grosso que a pessoa precisa para crescer. Então... Exatamente. E se você pensar isso para a vida, né? Quantas vezes ele vai conseguir ficar se escondendo e fugindo das situações? O quanto isso pode ser ruim para a vida dele? Não para a carreira, para a vida mesmo. Agora, o quanto isso não foi bom para a vida dele pelo fato de ter sido feito para prova oral. Né? Talvez você usou a oportunidade de ser só ele, né? Então, ok, ele está se comunicando, porém é só você e ele, é uma conversa, não deixa de ser. Então, meio que facilita também. Eu, como coach, acabo tendo que imaginar e entender situações onde a pessoa, vamos supor, que ela tenha dificuldade para se comunicar, mas em alguma situação ele deve se comunicar, em alguma circunstância. Eu encontro essa situação e coloco na mesma circunstância da qual ele não conseguia e vai. Então, assim, é bem em prol dessa evolução. Por isso que, na minha colocação, eu vejo muito esse papel de liderança como uma evolução aí do indivíduo, que faz parte do grupo, como também evolução do grupo, do time, do processo, que é o objetivo. Sim. E uma das coisas também que eu acho que um líder é responsabilidade, né? Acho que parte do que significa ser um líder é você ajudar o grupo, ou ajudar as pessoas com as quais você interage a fazer o que eu acabei fazendo com esse aluno, né? Romper as barreiras que eles mesmos às vezes se impõem. E
como que você lida com isso, né? Qual que seriam as melhores estratégias? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês antes de falar qualquer coisa. As estratégias deixa eu pegar... Para ajudar essas pessoas, né, que estão próximas de você, seja o seu time, gente da sua família, pessoas do seu grupo social, que você tem influência, óbvio, né? A romper esses limites que de repente eles se autoimpõem. Eu diria que, primeiro, você precisa incentivar a pessoa a sair dessa zona de conforto, né? Levar essa pessoa a uma situação onde você se coloque naquela situação ou que você esteja saindo da sua zona de conforto para a pessoa sentir que não está sozinha e você se colocar à disposição, falar, vamos lá, eu vou com você e eu tô ali, se você precisar, eu te ajudo. E ser esse apoio, sabe? Então, eu até fiz isso algumas vezes, principalmente na época da faculdade. Então, eu digo que minha faculdade me ajudou muito na parte de falar em público, porque eu era uma pessoa extremamente tímida. Então, na infância mesmo, eu ter amigos, eu sair de casa era extremamente difícil, era doloroso fisicamente para mim até. Então, quando eu cheguei na faculdade, eu era a primeira turma ali daquele curso, daquela instituição, onde seria na metodologia Problem-Based Learning. E nesse PBL, a gente teria que apresentar 2 trabalhos toda semana para a sala toda. E seria rotacionado o que apresentaria ali dentro das funções de cada um dos grupos. Então, eu precisei muito me colocar nisso, precisei sair muito da minha zona de conforto. Então, eu uso muito esse exemplo de como você, às vezes, sair da sua zona de conforto pode te preparar para situações que você jamais imaginou no seu futuro. Então, hoje, para mim, fazer uma apresentação em público não é tão difícil assim. Sim, não tanto. Antes de poder fazer as colocações que o Gil perguntou, acrescentando contigo, qualquer zona de conforto que você se coloca fora dela é uma evolução. E qualquer tipo de evolução vai te deixar preparada para outros desafios à frente. Então, sempre, você é um pouco contraditório, assim, internamente, a gente dizer, poxa, eu não quero ir ali porque aqui é meu porto seguro, aqui eu estou bem, mas se você avançar, você vai ter uma perspectiva nova, uma situação nova, um poder diferente que antes você não tinha. Então, sempre é positivo, mas ao mesmo tempo tem que vencer essa barreira. Agora, respondendo, o que eu penso primeiramente é o seguinte, a pessoa tem noção que ela está nesse ponto? Ela percebe, ela tem essa consciência, como você falou dos seus alunos, você, por exemplo, tinha percepção de que ele era tímido e só por causa disso não acontecia? Foi intencionalmente a aplicação da prova oral para você haver uma forma de diálogo ou não? Então, assim, primeiro fato, ter conhecimento dos atores, né? Entender se eu estou na posição de quem tem influência, aquele já entendeu que ele precisa fazer essa alteração? Porque se a pessoa não entender, ela vai se sentir como uma pressão, alguma coisa chata, pressionando por uma coisa que ele não quer. E acaba se tornando desconfortável. Então, tendo primeiramente essa noção, ok, então eu preciso fazer. Então ele permanece com o comportamento, porém ele já percebe que ele poderia ser diferente. E aí, então, se colocando como exemplo, saindo fora da zona de conforto para a pessoa perceber que ele não está sozinho, que ele tem um apoio, que ele tem alguém a seguir, um líder. E aí ele começa a aprender como é que faz. Só que ele ainda precisa de uma atenção dele para ele poder executar aquilo. E aí, por fim, depois de tanto executar, ele acaba tornando isso um hábito normal. Então, se você fala para alguém, você vai dirigir um carro, tem 3, tudo bem, hoje em dia tem carro automático que tá mais fácil, mas são 3 pedais, um câmbio, um freio de mão, vários botões aqui na frente e você vai dirigir. Se você dá esse monte de informação, você não vai entender. Se você entrar no cabine de avião, você vai ver aquele mundo de botões. Mas existem processos. Um botão vai ser apertado numa circunstância, numa situação. Então, na verdade, você não vai estar apertando aqueles milhares de botões de uma vez só. Mas sim, aquilo que é necessário. Então, tem essa diferença dele perceber que precisa, para que ele possa
tomar essa consciência, ter alguém como um guia para poder fazer servir como exemplo, e em seguida poder tornar isso naturalmente. Perfeito. Eu acho que é bem, acho que segue bem essa linha. Né, para amarrar tudo isso e a gente fechar, eu colocaria que a gente precisa entender, como você comentou, entendendo os atores, sabendo o que a gente, como a gente pode ajudá-lo, né, ou ajudá-los, e traçando esse plano. Muitas vezes você não precisa deixar explícito para a pessoa, olha, isso aqui está acontecendo por conta disso, tá? Mas e até, quando você puxar a situação, for trabalhar com ela e trouxer aquela calma que de repente, pelo desconforto, a pessoa perderia, você consegue guiá-la de uma forma que ela entenda que aquilo está sendo feito para o benefício dela. Porque eu acho que essa acho que é a grande mensagem, que às vezes você não precisa dizer verbalmente. Exato. Basta que você ensine ou trace o caminho para que ela entenda que aquele caminho vai ser bom para ela. Muitas vezes pode acabar sendo um julgamento nosso que aquilo é a causa, mas às vezes é uma coisa que a gente nem consegue perceber. Vamos supor, porque uma vez esse aluno teve dificuldade para se expressar para o pai, que ele não pôde fazer alguma coisa, e aquilo travou ele. Então, é algo assim do passado. Então, a gente primeiro, por isso que é a importância do conhecer, para você ver aí, no momento, quando se entendeu, saber colocar, olha, talvez, já pensou, e se, né, essas jargões da PNL aí, que você traz possibilidades e opções que a pessoa pode se encontrar e se encaixar em alguma delas. Legal. Gente, eu acho que vamos encerrar, então? Vamos encerrar. Acho que estamos bem amarrados, trouxemos bastante tópico. Então, acho que podemos preparar para uma próxima. Agradecemos a atenção de todos. Deixa o like. Se você encontrou alguma coisa que achou interessante, quiser compartilhar para alguém que acha que pode evoluir também com esse nosso bate-papo, compartilha. Se tiver dúvidas, pode deixar aí nos comentários. A gente vai respondendo conforme for possível. Até mais. Obrigado, Alan. Muito obrigada. Gente. Até mais.